Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. O programa invadiu literalmente a sua residência. Estamos aqui para falar sobre saúde mental. Olha que o programa tá interessante na última. Antes de chamar a nossa entrevistada é terapeuta e o nome dela é Luciana Mara. Antes de chamar ela, eu preciso acordar o Raí. Eu preciso falar para ele, Raí, roda a vinheta, solta o foguete que o programa já começou. Produção, roda a vinheta, solta o foguete que o programa está no ar. Lu, posso chamar de Lu? Claro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui compartilhando um pouco da sua sabedoria, do seu aprendizado na ala da terapia. É ela que é terapeuta, Luciana Mara. Na Laje, para você que está sofrendo com algum tipo de depressão, um suicídio precoce, podemos falar assim? Um suicídio precoce. E ela está aqui. Ela está aqui no Na Laje para falar sobre esse tema importante demais, que invade os lares, invade as famílias, invade o ambiente de trabalho de forma silenciosa. Silenciosa, que depois, quando se percebe, já foi tarde. E não sou eu que tenho que dizer, é ela, Luciana Mara. Obrigado, hein? Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui com vocês e falando de um tema tão importante, né, que é a questão do Setembro Amarelo, do suicídio, da depressão. Gratidão por você abrir esse espaço, porque essas informações podem realmente fazer a diferença na vida do outro. Eu chamo ela de Lu, pessoal. O pessoal fala, pô, o Lincoln tem intimidade? Ela já conhece minha família, a gente já conhece, eu já conheço o trabalho dela, é um trabalho magnífico. Então ela já veio aqui no Na Laje, a gente falou, abordou outros temas e voltamos, porque esse aqui é um programa que traz a informação, leva a informação para as pessoas. E o nosso intuito do programa, na nossa humilde opinião, é de ajudar as pessoas. Lógico que o programa tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam, tem pessoas que aceitam. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco da sabedoria da nossa terapeuta para ajudar as pessoas aí no Brasilzão afora. Sim, não é isso, Lu? Sim. Falar sobre depressão? Sim, bora lá, Vamos falar depressão. O que é depressão? Gente, depressão é um transtorno mental, né, caracterizado por sintomas de uma tristeza profunda, de um desânimo, de um vazio. É aquela questão que não passa, não é qualquer tristeza, né? A gente tem essas questões hoje em dia, eu tô triste, depressivo. Não. É aquela tristeza que geralmente demora mais de 2 semanas para passar, é uma coisa constante, diária, que altera a qualidade de vida, né? Que ele transforma, ele prejudica o dia a dia, que a gente fala muito que o ser humano, ele não se torna mais funcional. É difícil para ele acordar, para ele fazer os afazeres da vida dele, coisas simples como tomar um banho, escovar o dente, não tem aquela motivação. Isso é uma depressão e é uma doença. E a depressão não tem classe social. Não existe classe social. Não existe classe social. A depressão, ela invade a residência, invade a família, invade o pobre, o médio pobre, o rico, o milionário. Por isso que a nossa entrevistada vem falar sobre esse tema importante. Por quê? Estamos no mês de setembro e o setembro é o Setembro Amarelo. Conta um pouquinho sobre o que é o Setembro Amarelo para os nossos telespectadores e web espectadores que não têm esse entendimento. Estamos no mês de setembro,
trouxemos uma terapeuta para falar sobre depressão, suicídio, bem-estar, como é o convívio da família com os filhos, com os maridos, com tudo. Tudo, no âmbito familiar, de trabalho, relacionamento com as pessoas. Setembro Amarelo Sim. é um pouquinho sobre isso. Sim. Não é, doutora? Sim, sim, sim. As informações são muito importantes, né? E o que vem a ser o Setembro Amarelo? Gente, o Setembro Amarelo iniciou em mais ou menos 1994, né? Que eu erro as datas, enfim, aí não fixo. Não tem problema. Mais ou menos 1994, com um suicídio de um adolescente aos 17 anos de idade. Onde ele tinha um carro que ele amava, que foi nos Estados Unidos, alguma região dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele amava um carro dele que era amarelo. E aí os pais fizeram o seguinte: todo mundo que fosse ao enterro, e foi pego de surpresa, evidentemente, porque aquilo é uma doença silenciosa, que independe de classe social, de intelecto. Eu falo muito o seguinte: onde tem ser humano está propício a ter a questão do estado depressivo, né? Então, nesse movimento da parte do enterro desse adolescente, todo mundo ia com um símbolo amarelo, com uma coisinha amarela, uma presilha amarela, um lacinho amarelo, em homenagem a esse adolescente que amava o carro amarelo que ele tinha. E os pais fizeram, né, cartõezinhos para distribuir, mais de 500 cartõezinhos na época para distribuir, falando justamente isso: fale com alguém, procure ajuda, né? Tem uma rede de apoio. Essa foi a mensagem que eles passaram. Então eles acabaram utilizando essa dor que é enorme, né, de se perder um filho, ainda mais nessa questão, um jovem, né, jovem, ainda mais nessa questão, né, um jovem que estava saudável, tirar a própria vida. E aí ficou sendo o símbolo, né, desse mês. Por isso que ele vem a se chamar Setembro Amarelo, em homenagem a esse adolescente, né? E é muito importante porque a gente precisa falar, né? A gente precisa... Devemos falar. Sim, porque é por isso que às vezes a pessoa ela fica introspectiva, ela começa a se sentir triste constantemente, mas às vezes ela vai falar para uma outra pessoa e o que a gente faz muito bem, o ser humano faz muito bem, gente, julga. Né? Então, aquele momento que ela vai procurar, às vezes, uma escuta, né? Um movimento de ser acolhida, e o outro: nossa, mas você tem tudo, por que você está assim? Você tem saúde, você levanta todo dia, por que você está sentindo isso? Não, para com isso, é frescura, né? Para com isso, é falta de Deus, né? Para com isso. Esse constrangimento faz com que aquela pessoa que ela fique cada vez mais introspectiva, porque já é desafiador para uma pessoa que está num estado depressivo poder se comunicar. E quando ela faz essa atitude de procurar uma ajuda, de ouvir uma questão, às vezes é só falar, é só escutar esse ser humano, né? Que acontece, vem um julgamento e essa pessoa se fecha. E aí, quando a gente vai ver, acontece o pior, que é realmente um suicídio consumado, que a gente fala, né? Isso que é triste. Então você aí que está nos assistindo, você que acompanha o nosso programa nas redes sociais, você que acompanha também na nossa ISTV, na TV, está sofrendo. Olha para cá. Está sofrendo. E tem uma pessoa que está ali, às vezes vem sinais que você precisa também abraçar. Pô, tu tá chateado, tu anda triste, tu anda cabisbaixo. Não tô. Porque a gente sabe que o preconceito de todos, fala: não, isso é doença de rico, isso é mimimi, isso é história para boi dormir, mas não é não. Então você que está com sinais desse sofrimento, não deixa isso se agravar. Como é que você fala para os nossos telespectadores, explica a rede de apoio, de falar assim: ó, poxa, como é que eu estou vendo que ele precisa de socorro, o que eu posso ajudar e o que ele precisa fazer? Os dois meus, o que está sofrendo e o que está diagnosticando. Sim, primeiro essa percepção, né? Essa percepção, porque essa pessoa que está em sofrimento profundo, que está numa tristeza profunda, que está numa questão de um vazio existencial, ela vai dar sinais,
né? Vai ficar mais introspectiva, será uma pessoa mais comunicativa, vai começar a não aceitar convites para sair, vai começar você vai ver que a pessoa deixa, se caso de homens, deixa a barba crescer, o cabelo crescer, os casos de mulheres começam a ficar descuidadas, casos de adolescentes, o clássico é ficar muito preso no quarto, muito sem essa apatia. Então, vão dar sinais. Né? E você observando que uma pessoa ao seu lado, até mesmo numa área de trabalho, está dando esses sinais, né? Chegar até essa pessoa e falar assim, olha, eu estou observando que você não está bem. Sinta em mim uma rede de apoio, porque é muito importante essa pessoa se sentir acolhida e não julgada. Sim. Entendeu? É muito importante ela receber nossa, eu posso contar. E às vezes você não tem que falar nada, às vezes é só questão de você oferecer esse apoio e falar assim, olha, cara, Sabe quando a pessoa se sente percebida? Porque hoje em dia, na rotina, nessa correria do nosso dia a dia, cada vez a gente tem mais estressores, né? Que assim, você não tem tempo de cuidar, de se olhar, né? Então esse movimento, quando ela se sente percebida e às vezes chamada, tem essa questão, nossa, fulano, eu estou vendo que você está assim, aquilo é um acolhimento tão grande para uma pessoa. Então, deixar ela se manifestar, falar, e às vezes não vai ser naquele dia que você falou, mas você vai lá de novo, né, com o seu ser humano, né, sendo humano com outro ser humano, né, independente de questões de títulos, de posições sociais. Tem uma frase de Jung que ele fala assim, seja apenas um ser humano diante do outro ser humano, e a gente não está tendo essa visão, por isso que está cada vez mais crescente essas questões de depressão, de suicídio. São mais de 300 milhões hoje vivendo nesse estado de depressão. É triste. É triste. Entendeu? Então, é esse movimento que a gente tem que fazer. E aí, assessorar, às vezes, quando a pessoa dá essa abertura, fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa, você quer... Pergunta a pessoa, você não acha, você quer uma ajuda, como que eu posso fazer? Deixa a pessoa se manifestar. Mas só o fato de você ter olhado ela diferente, ter notado que ela está diferente, o ser humano, ele precisa ser acolhido. É isso que você falou na questão, né? O ser humano, no caso da mulher do homem, porque nós somos seres coletivos. Nós precisamos dessa... E aí foi feito, quando você estava comentando, até me lembrei de um estudo muito interessante, feito por mais de 70 anos, uma pesquisa muito interessante, porque o que é que faz o ser humano viver, ter uma longevidade, viver mais feliz? É uma pergunta para vocês aí, o que será que faz o ser humano viver? Será que é dinheiro? Será que é posição social? Será que é sucesso profissional? O que será que é, Lincoln? O que você acha que é, Lincoln? Uma pergunta muito difícil, né? Sim. É muito difícil uma pergunta, mas assim, Sabe o que é? Eu vou ajudar você. E vou ajudar você. Sabe o que é, gente? O que faz o ser humano mais feliz e viver por mais tempo são os relacionamentos. Esse estudo foi feito há mais de 70 anos. Tanto é que os pesquisadores foram morrendo, eles foram colocando outros. O que faz o ser humano viver mais em qualidade de vida são os relacionamentos. Para você ver a importância da gente ter o contato, uma rede de apoio, um contato social. Primeiro a gente tem que ser saudável com a gente, né? E depois com o outro. Olha a importância de você acolher uma pessoa que você está vendo que está triste. Gente, observe o entorno, observe o filho. Não é normal uma pessoa ficar muito quieta, uma pessoa mudar. Não é normal. Observa. Então aí você tem essa observar. Eu vou aproveitar esse ensejo dessa fala de observar o próximo. Eu até vou trazer, falar em estudos, né? Até a gente fica assim parando. Eu fiquei buscando algumas informações sobre vida e morte, né? O cônjuge, né? O casal. Eu percebi, até mesmo na igreja, a gente batendo um papo, trocando uma ideia, tem mais viúvas do que viúvos. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, é uma parceria, né? Meu avô, minha avó paterno, minha avó morreu primeiro e meu avô seguiu ela. Foi em sequência porque o homem depende muito. Aí, meu avô materno morreu primeiro e minha avó tá viva. Assim, eu tô falando assim do âmbito das mulheres, a força que a mulher tem e também a sobrecarga que ela recebe sobre a perda do ente querido, mas assim, o homem é muito fragilizado e às vezes o homem tem aquele preconceito que está sofrendo e não abre mão, não fala, não se abre, porque tem um medo, tem um receio de que, vão me pré-julgar
que eu tô com uma doença de mimimi, eu tô com... Então, assim, muitos dos homens sofrem, por exemplo, a perda da mulher. Então, tem que uma pessoa diagnosticar para poder ajudar o homem, naquele sentido. Porque a mulher é acolhedora, a mulher, ela vai ser uma ferramenta, um instrumento no lar, no trabalho, em qualquer lugar que seja. E ela tá ali, sempre cuidando, é cuidadora de todos, cuidando de todos. E eu vejo muito disso. Não é nenhum estudo, tá, Lu? É um entendimento meu que eu tenho. E eu queria saber o que a gente pode melhorar na circunstância da velhice, né? Quando chega a melhor idade, e poder ajudar os nossos queridos jovens. Uhum. Primeira, ótima observação aí nessa questão. É uma coisa cultural, né, Lincoln? Por quê? Porque a gente vê que os homens, eles são desafiadores para cuidar da saúde, para ir ao médico. Geralmente são as mulheres que fazem esse movimento, né? Então, já por aí a gente vê, a mulher se cuida mais, né? Nessa questão de ir ao médico, de ser periódico. O homem já tem um desafio. Em relação a essa comunicação também, sim, tem essa questão, nossa, eu não posso me mostrar frágil, nossa, vão pensar o quê? Porque o ser humano, infelizmente hoje, a gente deixa ou faz alguma coisa muito pelo julgamento do outro. A gente cuida muito disso em terapia, né? Porque a vida é minha. Eu deixar de fazer alguma coisa pelo julgamento do outro, eu vou pagar esse preço, né? Então, o que a gente pode fazer? Esse tipo de programa que a gente está gravando hoje, essas informações, falando que não é mimimi, que todos somos seres humanos, que o homem tem direito de ficar triste, de ficar depressivo, né? Não é uma tristeza qualquer, que a gente não pode generalizar, porque hoje a gente tem o culto da medicação também, né? Então, a gente não pode generalizar, qualquer tristeza é depressão, não é qualquer tristeza. Mas, a contraponto, depressão é uma doença, não é um mimimi. Sim. Então, a gente tendo esse olhar e trazendo, e a mulher tendo essa questão e envolvendo o homem, e o homem podendo ter, é o que eu te falo, a rede de apoio, né? Podendo ter um local seguro, né? Para poder falar e não ser julgado, isso faz com que o homem possa vir nessa questão, e até na longevidade, né? Porque que a gente fala o seguinte, que agora eu trabalho na minha longevidade, é hoje. O que eu estou plantando hoje? Como eu estou cuidando de mim? Né? Como que eu estou verificando? Porque a gente não tem tempo de falar de emoções e sentimentos. A gente não fala sobre isso. Por isso, como educadora socioemocional, eu tenho um projeto, trabalhos nas escolas, né? Falando de emoções, sentimentos, porque era mimimi, não era mimimi. Olha, fica quieto, garoto, isso aí é frescura, não vamos falar sobre isso. A gente não pode falar. Só que a gente tem emoções e sentimentos. E a maioria das questões físicas, claro que a gente nunca vai descartar a questão fisiológica de procurar um médico, nunca, gente. Mas a grande maioria vem do nosso lado emocional. Nós somos seres integrais. Eu tenho que nutrir corpo, mente e espírito. Não dá, se eu não nutrir uma parte, vai faltar, como se fosse uma mesinha que falta um pedaço, ela vai ficar bamba. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Eu tenho. E como que você faz? Porque à noite você vai, toma o seu banho, escova os seus dentes, mas a higiene mental? A gente não faz, a gente não fala sobre. E o que a gente não fala e vai engolindo, o que acontece? O corpo fala. Uma depressão, ela não se inicia. Tipos de depressão, né? A gente tem tipos de depressão. Uma depressão, ela crônica, a gente fala que é uma constante, ela não se inicia. Ai, amanhã eu fiquei depressivo. Não, é uma constância. Né, a crônica, a gente fala, é uma constância de tô aguentando, tô levando, não tô falando. Ah, é nada, é bobeira, não vou me percebendo, não vou... Daqui a pouco explode a panela de pressão. É como se fosse a depressão, fosse a depressão profunda, que fosse da panela de pressão que explodisse. Claro que a gente tem outro tipo de depressão. A gente tem a depressão pós-parto, a gente tem uma depressão por um trauma, né? Às vezes acontece um acidente, falece uma pessoa muito ligada a você. A gente tem vários tipos de depressão. Mas a questão é a gente trabalhar que a gente trabalha todas as áreas, mas é a minha área pessoal, o meu autocuidado, o que eu estou pensando, por que eu estou vivendo aquilo daquela forma? A gente não para fazer essa autoanálise, a gente não para para falar com as nossas emoções, nossos sentimentos, a gente não se analisa e a gente vai levando, não, é tudo normal, porque eu falo, se você cair no futebol e machucar a perna, vamos lá, correndo, você vai lá, nossa, vou procurar fazer um raio-x, vou ver o que é. Agora, você vendo, notando que você está ficando triste, que você está tendo padrões na sua vida, ninguém fala. Não, eu vou lá, eu vou procurar informação, eu vou ver o que é isso.
a gente não vai. Por uma cultura, às vezes lá atrás, que era, né, mimimi, né, mas está acabando, graças a Deus, por questões assim, porque a gente está falando. Porque a gente tem, você tem, assim como Dialogando, né? Sim, né? e tem o Janeiro Branco, que quer falar da saúde mental. A gente está vindo questionando. Gente, quanto mais a gente falar, a gente normalizar. Gente, por quê? Por que não fazer uma terapia? Ah, não sou louco, né? Que a gente ainda vou ver. Não sou louco para fazer terapia. Não. Terapia não é só para quando você já estiver no último, numa depressão, num final de casamento, na questão de não desenvolver-se no profissional. Saúde preventiva. Não é saúde, é uma saúde preventiva. Saúde preventiva. Isso que eu falo que é um plano de saúde. É uma saúde preventiva. Doutora Luciana, o isolamento social leva a quadros depressivos? Mito ou verdade? Verdade. Como a gente já tinha falado aqui, a questão do relacionamento, somos seres coletivos. Né? A gente precisa desse contato. E quando a gente está no isolamento, porque solidão é diferente de solitude, tá bom? Solitude é um gostar de ficar comigo em movimentos, que eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de fazer uma caminhada sozinho. Solidão é um sentir-se sozinho, né? Então, esse sentir-se sozinho, esse isolamento que leva à solidão, potencializa o desânimo, esse estado depressivo. Então, existe uma potencialidade dessa questão. E né? Contribui. Demais. A síndrome do ninho vazio também? Sim. Ele não é uma questão clínica, né? Um comportamento que a gente fala que é clínico, mas é uma questão que leva a uma depressão, a um sentir-se um vazio, principalmente daqueles pais que se identificaram muito na criação dos filhos, que síndrome do ninho vazio é essa questão, né? Quando os filhos saem de casa, quando casam, quando vão ter a sua vida, se eu vivi a minha vida para aquele filho, aquela filha, enfim, quem sou eu sem ele? Né? Por isso que a gente tem que movimentar. Eu tenho que cuidar de mim também. Eu sempre falo que caixa d'água vazia não é estaneira de ninguém. Então, eu tenho que ter um cuidado comigo. E um cuidado comigo não quer dizer que eu vou descuidar do meu filho ou do outro. Quer dizer que eu vou proporcionar até um cuidado melhor para o outro. E quando acontece essa ruptura, que a gente chama de síndrome do vazio, essa pessoa, os pais, no caso, ou cuidadores, enfim, não vão sentir-se sozinhos. O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou viver? O que é a minha vida agora? Então, a gente trabalha essa questão. Bacana demais. Doutora, como a terapia pode ajudar as pessoas? A terapia é um espaço seguro, né? Onde a gente vai trabalhar justamente essas questões do emoção, dos sentimentos, por que a pessoa está passando por aquele desafio, ela vai sentir um espaço que ela pode falar, né? Trabalhar. Às vezes ela vai chegar numa terapia, ela só vai chorar. Eu tenho questões que... Mas depois começa a movimentar, a gente trabalha muito a questão, a gente fortalece a autoestima, o autoconhecimento, porque todos nós temos aquela tal da criança ferida. Então, muitos movimentos que nós estamos vivendo agora, no aqui e agora, são por fatores da nossa infância. Então, descobrir isso me traz a consciência, porque, Lincoln, eu só mudo o que eu tenho consciência. O que eu não tenho consciência, eu não consigo mudar. Eu faço sempre daquela mesma forma, eu sinto sempre daquela forma. Por que eu estou fazendo isso? Aí a gente traz para a consciência. É como se eu descobrisse, fazendo uma analogia aqui, por exemplo, é como se eu tivesse com uma dor de cabeça, mas eu acho que é minha dor no pé. Aí eu fico tomando remédio pro pé, tratando o pé, cuidando do pé, mas eu não descobri que é minha dor na cabeça. E a terapia traz essa conscientização, esse autoconhecimento e o que leva a uma vida, que eu não digo que a vida não vai ter desafios, se você cuidar, ela vai ter desafios, porque a vida é feita de desafios, mas eu vou saber lidar com aqueles desafios não vão me deixar tão no chão, entendeu? Vou ter ferramentas, movimentos que eu vou fazer comigo, que é diferente do movimento com você, porque você é um ser, eu sou outro, nós somos seres diferentes, Sim. Mas eu vou descobrir quem sou eu e eu vou movimentar a minha vida e vou trabalhar meus sentimentos, minhas emoções, da onde são aquelas feridas, como eu vou curar aquelas feridas em mim, para ter uma vida mais equilibrada, mais consciente, para poder viver de uma forma mais leve. Caramba, top demais. Doutora Luciana Mara, agradecer mais uma vez você ter vindo aqui, já é a segunda vez que a doutora Lu vem aqui falar um pouquinho sobre depressão, falar um pouquinho sobre suicídio, falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo.
Gratidão sempre. Deixo aqui as considerações finais e, ó, a terapia ajuda e ajuda muito. Sabe por quê? Às vezes, a pessoa que está do seu lado não quer se abrir para você. Sim. Então, ela se abre para uma desconhecida, um desconhecido que tem toda a capacidade de fazer a terapia e desenvolver aquele problema do passado para os dias de hoje e tentar ajudar de alguma forma. Bora! Você que está precisando de terapia, a terapia é o caminho. Obrigado, doutora! Gratidão por esse momento, gratidão por a gente poder compartilhar essas informações preciosas. E o que eu deixo aqui que toca meu coração é o seguinte: nada na vida é por acaso. Se você está assistindo aí, né, observa o seu entorno, observa você. Né? Não quer dizer que você está triste, você está depressiva, mas observa. Às vezes você está precisando falar com alguém, ou então verificar alguém que está perto de você, uma rede de apoio. É isso, é sobre isso. Observa, se cuide, cuide do outro, tenha um tempo para você, seja rede de apoio de alguém. É isso. Esse foi mais um programa na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui um abraço e os beijos para as pessoas que seguem o nosso programa. Alô, Dona Noélia! Opa! Dona Noélia, lá da Padaria Ponto Chique, hein? Sempre assistindo a gente. Alô, Giba! Paizão! Grande Giba que não perde um programa. Tia Malu, um grande beijo. Alô, Lito e Elaine. Elaine e Lito, casal raiz que tem um trabalho magnífico frente à associação do bairro e do morro lá do Pacheco. Alô, Denis. Alô, Santiago. Alô, Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Sempre quando eu passo lá para visitar a mãe, ela tá lá na rua. Lincoln, mando o meu abraço lá no programa Na Laje que eu não perco um. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar acompanhando sempre nosso programa. Gratidão sempre e até a próxima.